Seja honesto consigo mesmo por um instante. Você já viu outros homens construírem amizades como se isso não exigisse esforço algum? Eles entram em um lugar e saem de lá com 3 novos contatos. Tem o grupo no WhatsApp, os planos para o fim de semana, um círculo de amigos que simplesmente parece surgir ao redor deles sem nenhum esforço aparente. E, em algum lugar da sua mente, uma voz silenciosa vem fazendo a mesma pergunta há anos. Por que para eles parece tão fácil e para mim tão difícil? Provavelmente você já respondeu a essa pergunta usando a explicação mais cruel possível. Tem alguma coisa errada comigo. Sou antissocial. Tem algo quebrado em mim. Eu simplesmente não sei me conectar com as pessoas. Esqueça essa resposta. Ela está errada e vem envenenando você há anos. Porque a verdadeira razão pela qual o homem Sigma tem dificuldade para fazer amigos não tem nada a ver com algum defeito. E tem tudo a ver com o fato de ele funcionar de uma maneira diferente. Antes de entender o que realmente está acontecendo, precisamos destruir a maior mentira que você aceitou sobre si mesmo. A mentira é esta: você não quer amigos. Quer sim. E esse é exatamente o problema. Um homem que genuinamente não deseja conexão não sente nada quando está sozinho. Está em paz, sem dor, sem frustração, sem aquela sensação incômoda e silenciosa depois de sair de mais uma conversa vazia, se sentindo ainda mais sozinho do que antes. Mas você sente tudo isso. Você sente essa vontade de se conectar. E ninguém luta para evitar algo que não deseja. O que significa que esse desejo sempre esteve aí. Apenas ficou enterrado debaixo da história de que você é um solitário. Uma história que, no fundo, nunca combinou completamente com você. Então, a verdadeira pergunta nunca foi por que você evita amizades. A pergunta real, aquela que ninguém faz, é por que um homem que genuinamente deseja conexão continua procurando por ela e ainda assim acaba de mãos vazias. Porque, em teoria, você está fazendo tudo certo. Você aparece, não é grosseiro. E talvez seja até mais interessante do que metade dos homens que têm uma agenda social lotada. E mesmo assim, as conexões escapam. Existe uma razão, só que ela está escondida por trás de tudo aquilo que as explicações fáceis sempre deixam de fora. E aqui está ela, o verdadeiro centro de tudo. Você tem dificuldade para fazer amigos porque procura uma profundidade que a maioria das amizades simplesmente nunca foi construída para oferecer. Observe o que a amizade realmente significa para a maioria das pessoas. Atividades em comum e uma convivência agradável, mas superficial. Elas se dão bem, fazem coisas juntas, falam sobre trabalho, futebol, o fim de semana, tudo leve. Fácil, sem grandes exigências. E para a grande maioria dos homens, esse é exatamente o objetivo. É tudo o que eles querem, e isso os satisfaz completamente, mas não satisfaz você. Na verdade, pode deixar você se sentindo ainda mais vazio do que quando está sozinho. E talvez você nunca tenha entendido exatamente o motivo. É porque aquilo que você realmente procura está abaixo de toda essa superfície. A conversa de verdade, a troca que vai além do papo superficial e chega àquilo que você realmente pensa quando está sozinho. Uma conexão em que você possa mostrar todo o seu mundo interior, em vez de apenas aquela versão resumida, educada e socialmente aceitável de quem você é. E essa profundidade é justamente o lugar aonde a maioria das amizades nunca chega. Porque a maioria das pessoas não quer ir até lá, não sabe como chegar até lá e provavelmente acharia cansativo se você tentasse levá-las. Então você acaba dentro de amizades agradáveis e funcionais, mas silenciosamente continua com fome de algo mais, querendo ir mais fundo, sem encontrar ninguém disposto a acompanhar você. Nunca foi falta de amigos. Foi excesso de amizades superficiais e escassez justamente do único tipo de amizade capaz de realmente preencher você. Agora, precisamos entender por que chegar a essa profundidade é tão difícil para você.
porque tudo começa justamente naquilo que você menos suporta, a conversa superficial. Para os outros, o papo casual é fácil, às vezes até agradável. É o aquecimento, a porta de entrada, uma troca de baixo risco que, aos poucos, pode construir algo mais profundo. As pessoas passam por essa fase naturalmente, sem pensar duas vezes, e ela cumpre sua função silenciosamente. Para você, ela parece uma parede. Não porque você seja incapaz de conversar, mas porque isso drena sua energia, entedia você. Parece uma espécie de atuação estranha que todo mundo concordou em fazer por motivos que você nunca entendeu muito bem. Você quer ir direto para a conversa de verdade, só que ninguém permite que você simplesmente pule essa etapa, porque o papo superficial é a passagem obrigatória de que a maioria das pessoas precisa antes de chegar a qualquer nível mais profundo. Então você fica preso na entrada. Não suporta permanecer na superfície, mas também não consegue chegar à profundidade sem passar por ela. E sua impaciência com essa fase inicial muitas vezes acaba com a interação antes que ela tenha a chance de se transformar em algo real. E aqui está a parte mais triste. As pessoas veem sua dificuldade nessa etapa e interpretam como frieza, como desinteresse. Então, seguem em frente, sem imaginar por um segundo que você queria mais conexão do que elas, e não menos. A porta pela qual os outros passam sem esforço, para você parece uma parede que continua tentando escalar. E cada tentativa frustrada acrescenta mais uma linha àquela velha história de que você simplesmente não é bom nisso. Existe outro problema, e este, de fato, depende de você. Quase todas as amizades na vida adulta são construídas através da repetição. Uma repetição entediante, artificial e programada. Os mesmos colegas de trabalho todos os dias. O mesmo encontro toda semana. O mesmo grupo, no mesmo lugar, repetidas vezes, até que a familiaridade lentamente se transforma em vínculo. Essa é a linha de montagem. É assim que praticamente todas aquelas amizades que você já invejou foram construídas. E você se recusa a entrar nessa linha. Não quer participar de algo recorrente apenas por participar. Não quer fazer aqueles pequenos investimentos sociais, pouco empolgantes, mas constantes, que com o tempo acabam se transformando em amizade. Você quer que a conexão seja real e significativa desde o começo, não algo construído ao longo de meses de proximidade forçada. Então, você simplesmente sai do processo, pula os encontros, evita o contato rotineiro e depois fica do lado de fora da máquina, de braços cruzados, perguntando por que ela nunca produziu nada para você. Você se retirou justamente do processo que constrói amizades, e esperou que uma amizade aparecesse na sua vida como um raio. Isso raramente acontece. Uma conexão quase nunca surge pronta. Ela é construída, uma interação aparentemente insignificante de cada vez, justamente naquela linha de montagem da qual você continua se recusando a participar. Então existe aquela parte de você que, na verdade, é uma das suas maiores qualidades, mas que silenciosamente também trabalha contra você. Você não sabe fingir, não força uma risada, não inventa afinidades que não existem, não concorda com algo em que não acredita apenas para manter a conversa agradável. Você se apresenta como realmente é, sem filtros e sem atuação. E sente orgulho disso. E tem todo o direito. Mas ninguém avisou que o início de uma amizade funciona justamente através de pequenas coisas que você se recusa a fazer. A risada por educação, as pequenas concessões, aquela leve adaptação social que permite que dois desconhecidos se sintam confortáveis o suficiente para, com o tempo, mostrarem quem realmente são. Isso não precisa ser falsidade. É apenas a fase de aquecimento, a pequena dose de habilidade social de que toda nova conexão precisa antes de conseguir sustentar algo mais profundo.
Mas você pula essa etapa completamente. Entrega às pessoas sua versão mais crua, autêntica e sem atuação, antes mesmo de existir uma relação capaz de sustentar tudo isso. E elas recuam, não porque você seja uma pessoa ruim, mas porque ainda não existe contexto. Ainda não existe um vínculo construído que dê sentido a essa intensidade. Você está oferecendo sua versão mais profunda para pessoas que primeiro precisavam conhecer sua versão mais leve, simplesmente para se sentirem seguras, e elas vão embora antes de descobrirem aquilo que você realmente tinha para oferecer. Sua autenticidade, justamente a característica que faria de você um amigo extraordinário para a pessoa certa, acaba afastando quase todo mundo logo na apresentação. Agora vem a parte que muda completamente a perspectiva. Você não é ruim em amizade. Na verdade, pode ser excepcional nisso. Toda a sua dificuldade está na linha de partida. O papo superficial, a recusa em fingir, a aversão à proximidade forçada. Tudo isso sabota o começo. Mas quando alguém realmente consegue ultrapassar essa barreira, quando aquela pessoa rara atravessa a parede e alcança a profundidade que você buscava desde o início, a amizade que você oferece é algo que pouquíssimas pessoas chegam a experimentar. Porque você não coleciona pessoas. Não precisa ter 50 conhecidos superficiais espalhados pela agenda. Você constrói 2, talvez 3, conexões tão profundas e tão leais que as pessoas que fazem parte delas provavelmente nunca conseguiriam explicar completamente aos outros o que têm com você. Sinceridade total, lealdade total. O tipo de amizade que muitos homens passam a vida inteira sem experimentar sequer uma vez. Você prefere ter 2 amizades assim a ter 100 daquelas fáceis e superficiais. E, de certa forma, toda a sua dificuldade é simplesmente o preço de esperar por isso. Você perde no jogo superficial que todo mundo parece saber jogar, justamente porque foi feito para um jogo que quase ninguém está jogando. Se você passou anos acreditando silenciosamente que o problema era você, escute isto com atenção. A solidão nunca foi uma prova de que existe algo errado com você. Ela pode ser apenas a sombra projetada por um padrão que poucas pessoas têm coragem de manter. Você quer algo verdadeiro e se recusa a fingir para conseguir uma imitação disso. E esse espaço no meio, aqueles anos silenciosos em que a conexão profunda ainda não apareceu, pode ser simplesmente o preço de não aceitar menos do que aquilo que você realmente procura. Não diminua seu padrão. Essa nunca foi a resposta. A pessoa capaz de encontrar você nesse mesmo nível valerá mais do que 100 amizades fáceis que você continua tendo dificuldade para construir. Você foi feito para um pequeno número de conexões extraordinárias. E a solidão que sente entre uma e outra não significa que exista algum defeito em você. É apenas o espaço que o mundo superficial nunca conseguiu preencher. Mantido aberto, esperando por algo verdadeiro o suficiente para realmente merecê-lo.